Olá, senhores. Bora para uma questão de magnetismo. Olha só. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ da parede ali, ó, da parede do fundo, e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de Q, B, N e Tzinho, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Então, meninos, olha que bacana. Nós sabemos que quando a força magnética atua, quando ela é um ângulo, a velocidade, né, de lançamento, é num ângulo que não forma 0, nem 180 e nem 90 graus com o campo magnético, a gente precisa lembrar que aqui a gente teria que decompor o nosso vetor velocidade, né? Então a gente teria uma componente horizontal e uma componente vertical. A componente horizontal, como ela está na direção do campo magnético, não vai criar força. Mas a componente vertical, como ela está perpendicular ao campo magnético, ela faz a partícula realizar aí uma trajetória circular, onde ela aponta para o centro dessa trajetória circular. E aí o que acontece? Uma componente faz ela girar, a outra componente arrasta, portanto faz com que ela realize esse movimento helicoidal que nós chamamos. O bacana é a gente perceber o seguinte, que a cada volta a gente completa o tempo de uma volta, né? Ou seja, é o chamado período, ó. Dou mais uma volta, mais um período. Então, em cada voltinha que ele completa aqui, ó, na sua trajetória helicoidal, representa um período para nós. E ele está falando que o tempo total, que ele chama de Tzinho, é o tempo para ele percorrer um certo número de voltas, né? Então, o N aí para nós, ele indica o número de espiras ou o número de voltas que essa espira dá. Nesse tempo, eu sei que cada período, cada uma volta representa o período que é o tesão. Como eu vou dar 2 voltas, eu teria 2 tesão. 3 voltas, 3 tesão. N voltas, N vezes tesão. Então, o tempo total que ele vai observar é o período, o tempo que leva para completar cada volta, vezes o número de voltas que essa partícula vai ser observada. Então, a gente pode chegar aqui que o tesão, ele é o Tzinho dividido pelo número de voltas. Agora é lembrar de 2 equações, né? A gente, na verdade, trabalha aqui com a força magnética, que é o famoso B QV seno de θ, e iguala com a força resultante centrípeta, lembra? Que é a massa vezes a aceleração centrípeta. A força magnética é a única força agindo aqui, portanto, ele é a resultante. E da junção dessas 2 equações, a gente chega numa que é chamada Habib, MV, Kib. Lembra dessa equaçãozinha? O raio do teu movimento circular aqui, ó, o raio do movimento circular é calculado pela massa da partícula vezes a velocidade, dividido pela carga vezes o campo magnético. Porém, ao juntarmos uma outra equação lá do movimento circular, que é o V2πr sobre T, ou o 2πrf, já que período e frequência são inversamente proporcionais, né? A gente chega numa outra equação. E aí, essa equação, trabalhando com o período, é tacaram 2 pimentas no meu quibe. Então, agora, meninos, como a gente está falando de tempo aqui, obviamente que eu vou trabalhar com essa equação aqui para vocês. Olha que bacana. Nós sabemos que o período ali, ó, ele representa o tempo total dividido pelo número de voltas, né? Tudo isso igual a 2 vezes π vezes m sobre a carga que está em módulo vezes o campo magnético. Como eu quero a massa m, eu vou isolar a massa m, ó. Então eu vou passar a carga e o campo magnético multiplicando. Então vai ficar o carga vezes o campo magnético vezes esse tempo tzinho. E vou passar para o outro lado também, quem está dividindo, quem está multiplicando, desculpa, dividindo. O 2π, que está multiplicando o m, passa para o outro lado, dividindo o enão. E acabou. Em função de quê? De B, de T e de enão, a gente tem que a massa equivale a isso daí, ó, QBT dividido por 2π enão. Isso confirma para nós como correta a nossa alternativa. Fechou, meninos?
Grande abraço a todos.